de onde viemos, para onde iremos e o que estamos fazendo aqui? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. O que nós iremos tratar nesse vídeo, ou o que eu quero tratar nesse vídeo com você, eu acredito que se você aplicar todo o entendimento e der atenção, vai somar muito em sua vida, porque em minha vida somou muito. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto, eu confesso que eu achei um pouco estranho, mas depois, com o tempo, eu quis compreender e eu vi que esse assunto não só estava na Bíblia, como era um assunto, eu vou usar o termo, a coluna principal da construção da história da humanidade, da salvação. Porque a compreensão deste assunto te dá mais confiança, te dá mais credibilidade, te dá mais autoestima, autovalorização. Então eu quero que você se aplique e entender sobre esse assunto, de onde nós viemos, quem somos nós, para onde nós vamos. Será que nós já existíamos antes da fundação do mundo? Então quero ver tudo isto com você a partir e através da luz da Bíblia, percorrendo toda a Bíblia, para que nós possamos estar assim entendendo com toda a clareza. Então vamos lá para a palavra de Deus. Aonde nós estávamos antes de nós se encontrarmos neste corpo físico e quem somos nós? Segundo a luz da Bíblia, nós estávamos exatamente ao lado do Pai, nós fazíamos parte do Pai, o Pai que é espírito, energia, força, poder, imortalidade, a força da criação, aquele poder, aquela glória que Moisés não conseguiu ver, aquele poder, aquela luz, aquela glória que todos os homens carnais que viram não conseguiram ficar em pé. Nós éramos parte do todo daquela luz. Nós vivíamos em um estado de consciência aonde não conhecíamos fraqueza, aonde não conhecíamos dor, aonde não conhecíamos ameaça, não sabíamos o que era doenças, não sabíamos o que era limitações, porque nós estávamos ligados ao Pai, nós éramos um com o Pai. Porém, nós éramos uma consciência individualizada, aonde nós tínhamos consciência que nós fazia parte do plano eterno do Pai, mas nós tínhamos nossas próprias vontades. E aonde nós iremos encontrar na Bíblia esse registro que nós estávamos ao lado do Pai? Aqui em Efésios, a partir do verso 4. Por isso eu quero estar ponto a ponto com vocês à luz da Bíblia. Está aqui, ó, no capítulo 1, no verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível em amor. Então perceba que aqui está confirmando que nós já existíamos antes da fundação do mundo. Estar aqui, ó, antes da fundação do mundo. Essa mesma descrição tem a respeito de Jesus. Não é o tema desse vídeo, depois nós iremos aprofundarmos sobre esse assunto. Que Jesus já existia antes da fundação do mundo, como nós também. Então, nós existíamos antes da fundação do mundo, nós era uma consciência imortal, uma consciência poderosa, em plena comunhão com Deus. E quando foi que isto começou a mudar? Então nós vamos agora para Apocalipse, aqui no capítulo 12. É interessante nós já começarmos aqui do capítulo 1, porque aqui nesse capítulo está destrinchando, digamos assim, toda a história que se deu após a queda, a nossa história, a história da humanidade, a queda, o estado de queda e a restauração dessa queda. Então começamos assim. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol
e tendo a lua debaixo dos seus pés. Aqui eu vejo nós, em estado original, nós estávamos exatamente com o Pai e nós tinha o sol debaixo dos nossos pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esse estado aqui de 12 está apontando para a perfeição, a plenitude, né? Porque 12 apóstolos, 12 tribos, 12 portas. Então, para que nós possamos entender que aqui estava completo, aqui no estado original, onde nós estávamos antes de toda a questão da queda acontecer. Verso 3, e vi um outro sinal no céu. Perceba, um outro sinal. Está falando primeiro da perfeição, onde estava tudo normal. E aqui está apontando um outro evento, um outro acontecimento, uma outra história. E vi outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, observe, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Cabeças, vamos a entender, 7 lideranças, 7 líderes. E cada um dessa liderança tinha lideranças menores. É igualmente hoje, lembrando você que tudo o que acontece aqui em nosso mundo é um reflexo do que já acontecia antes de nós estarmos nesse estado de corpo físico, de um corpo limitado, estado que a Bíblia chama de carne e sangue. Então nós sabemos que cada liderança, seja liderança política, seja em todos os termos, existem lideranças maiores, superiores, e existem lideranças menores. Então esses diademas são influência, líderes de capacidade menor que é regido pela cabeça maior, é regido pela liderança maior. Agora aqui o verso 4. E a sua cauda levou após si, preste atenção, a terça parte das estrelas do céu. A Bíblia, ela tem um linguajar figurativo, e dentre esses linguajares figurativos tem o das estrelas, que sempre que fala de estrela, está apontando para anjos, seres divinos. Então veja só, a sua cauda, a cauda do dragão, que tinha 10 cabeças, que tinha diademas, com a sua cauda, algumas versões falam arrastou, aqui fala levou após si a terça parte das estrelas do céu. Todos os estudiosos da Bíblia admitem e concordam sobre esse ponto, que os anjos caídos correspondem à terça parte dos anjos caídos, que foram esses anjos, após caídos, que se tornaram demônio. Então veja só, observe isso aqui para que você possa entender que logo aqui depois, no verso 7, a gente vai complementar esse raciocínio. A sua cauda, ou o seu rabo, após si, levou a terça parte, arrastou das estrelas do céu. O que nós iremos entender aqui? Essa expressão arrastou é o mesmo que seduziu, contaminou, ou seja, o todo estava com o Pai, todas essas estrelas estavam com o Pai, todos nós éramos consciência ilimitável, imortal, em nossos corpos glorificados que é exatamente todos aqueles que após, todos aqueles que nesse corpo físico crê no Senhor Jesus, têm como recompensa receber de volta esses corpos glorificados. Então todos esses anjos estavam, então todos esses, citado aqui a terça parte, era essas estrelas, seres celestiais, imortais, que não conheciam fraqueza, mas eles de certa forma foram induzidos, foram contaminados, que por isso foram arrastados. Eu quero que você observe bem essa expressão, porque essa expressão de arrastado ou levado, em algumas versões fala que o dragão com sua cauda arrastou, levou, que dá no mesmo. Agora vamos comparar essa expressão
com essa aqui do verso 7. Ó. Houve batalha no céu, observe, houve batalha no céu, briga. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Veja só, aquele dragão que tinha 7 cabeças, que a Bíblia assegura que se trata do diabo, Satanás, ele estava lutando e junto com eles, do mesmo lado dele, tinha os seus anjos. E com quem que esses anjos, que é o mesmo que estrelas, estavam lutando? Obviamente, esses anjos estavam lutando com outros anjos, que obviamente divergiam em ideias, em comportamento, estavam se enfrentando entre si. Veja o verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Veja só. Esses anjos, que correspondem à terceira parte, que estavam lutando, são os mesmos que, logo aqui no verso 4, foram arrastados pela cauda, porque, de certa forma, se envolveram com a contaminação de Satanás. Todos nós sabemos que Satanás quis usurpar o trono de Deus. Então ele começou a pregoar, ele começou a apontar injustiça para com Deus, em Deus. Então, aqueles foram essa injustiça apontado contra o caráter de Deus, Deus que é perfeito, que é o mesmo que contaminar. E com essa contaminação, a terceira parte foram arrastadas. Segundo aqui, Apocalipse 12, do verso 4. Já aqui no verso 7, está falando da batalha, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, está aqui o verso 8, mas não prevaleceram, o seu lugar se achou, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, ou seja, não teve mais lugar no céu. Agora vamos lá, o verso 9. E foi precipitado, algumas versões falam, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado ou expulso para a terra, ou na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. São essa terceira parte que foram contaminados, que foram lançados com Satanás. O que eu quero que você observe aqui nessa passagem, que essa passagem está falando de guerra, de briga. A terceira parte, que corresponde a 30% dos anjos, estavam guerreando. Com quem esses anjos estavam guerreando? Esses anjos estavam guerreando com os anjos que ficaram do lado de Deus, que não se rebelaram contra Deus, que defenderam a causa de Deus. E esses anjos, que a Bíblia fala, e Miguel, juntamente com os anjos, Miguel é um líder e Satanás é outro líder. Então, Miguel é um cabeça. Então, Miguel liderando os anjos que não se corromperam, que não aceitaram a acusação contra o Deus vivo, Deus perfeito, que não se contaminaram, foram esses anjos que guerrearam contra os anjos de Satanás, que corresponde à terceira parte. O que se vê aqui é que, de um lado estavam aqueles anjos que assumidamente aceitaram Satanás como seu líder, que aceitaram Satanás como o seu pai. Jesus falou isso em João 8, quando ele disse que o diabo não se afirmou na verdade, porque sempre que ele falou algo, falou mentira, e ao falar mentira, ele falou do que lhe é natural, e todos que seguem o caminho da mentira, o caminho do engano, têm como pai Satanás. Então os anjos que aceitaram
o argumento de Satanás, que teve Satanás como seu líder, se levantaram contra Deus. E quem era o líder do exército que representava o exército santo de Deus que não se corromperam? Miguel. Então o que se vê aqui, o que se entende, é que houve um grupo, no caso o terceiro grupo, que não se levantaram totalmente contra o Senhor, não se rebelaram totalmente contra o Senhor, que não aceitaram, que reconheceram que Satanás estava enganando, mas eles também não ficaram totalmente do lado de Deus. É mais ou menos ficar no meio termo. Meio termo que o próprio Senhor Jesus, em Apocalipse, disse: vocês precisam ser quente ou frio. Porque pelo fato de vocês serem mornos, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, apontando assim que esse meio termo não agrada a Deus, o que é óbvio, é o chamado ficar em cima do muro. Então, são esse grupo. Então, dá para entender que foi esse grupo que ficou em cima do muro, que ficou no meio termo, que depois se deram conta da bobagem que fizeram, que pediram permissão a Deus, por alguma maneira pediram permissão a Deus, e Deus deu como oportunidade a nossa descida para este mundo, para estarmos neste corpo, como uma forma de penalidade, mas ao mesmo tempo não totalmente condenado, porque o que se vê é que os anjos rebeldes que foram expulsos do céu, que desceram para a terra, não há espaço para arrependimento. Então, enquanto que aqueles que não se rebelaram, a esses foram dado o direito do arrependimento. Observe claramente que a promessa para aqueles que vencer nesse corpo é receber novamente um corpo glorificado como era. O Senhor Jesus, na oração de João 17, ele disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra, ensinando as tuas verdades, pregando a tua palavra. Agora, Pai, glorifica a mim com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Nós vimos em Efésios 1, verso 4, que Deus já nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Porque quando houve o arrependimento, quando houve a manifestação do arrependimento, já foi predestinado, não predestinado nós como um robozinho, como alguns defendem essa ideia. Pensa comigo, se os que são salvos e os que não são salvos já tivesse sido predestinado por Deus, de nada adiantaria nós pregarmos alguma coisa, levar a consciência, porque já estava predestinado, nada mudaria. Então essa predestinação é, na medida em que alguém chegar à consciência que o Senhor Jesus é o Salvador, e ao crer e ao aceitar o Salvador, então ao chegar a esse ponto está determinado, está predeterminado a salvação. É assim mais ou menos como você pega um avião, aquele avião está predeterminado a chegar em tal cidade. Então, se você entrou no avião, se você não ficou no meio do caminho, você vai chegar na cidade, porque o avião já está programado para aquela cidade. Então, se você chegou até Cristo, confessou o Senhor Jesus, está predestinado à salvação, mas não predestinado de manipulação, como se nós fôssemos marionetes. Pedimos a oportunidade, a nós foi dada essa oportunidade, e foi aí que nós viemos para esse mundo, para essa terra, e aí a história do mundo se conta a partir daí. Então, a história da humanidade, da criação do nosso mundo, do mundo físico, se começou a partir daí. Mas nós já existíamos antes desse princípio, antes desse começo. Por isso, essas expressões, antes da fundação do mundo. Se você tem interesse por esse assunto, já se inscreva em nosso canal se você ainda não era inscrito. E ao se inscrever no canal, deixe seu like, seu comentário também. Clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.